Boa tarde, chamo Marina Girão, sou estudante do terceiro ano de Tecnologia Química, lecionado no Instituto Politécnico de Tomar e fiz parte do programa de Tratamento Sustentável e Valorização de Águas Residuais, Verão Consciência, financiado pela FCT. Este trabalho consistiu numa avaliação do potencial de reutilização de água residual tratada por ZHC, através de testes de ecotoxicidade com recurso a bioindicadores. Foram efetuados testes de toxicidade à elongação da germinação de sementes de latuca sativa com o objetivo de verificar se a toxicidade das águas tratadas por ZHC é suficiente para afetar a germinação, impedindo o seu uso como água de rega. As sementes são excelentes para testes de toxicidade, também por serem considerados bioindicadores. Enquanto estiverem desidratados, permanecem dormentes e, mesmo armazenados por longos períodos de tempo, não perdem sua viabilidade. No entanto, assim que hidratadas, entram no processo de germinação, durante o qual sofrem rápidas mudanças fisiológicas e tornam-se altamente sensíveis às alterações ambientais. A toxicologia é um estudo qualitativo e quantitativo dos efeitos nocivos de substâncias químicas ou outros materiais antropogénicos sobre os organismos expostos. Na toxicologia, os efeitos são determinados em geral em organismos a que são administradas doses de substâncias em estudo ou são postos em contacto com concentrações ambientais da substância em estudo, por exemplo, na água, observando-se o modo como são afetados. Os testes de toxicidade são bioensaios que consistem na exposição de organismos bioindicadores a uma ou mais substâncias ou fatores ambientais por um determinado período de tempo, tendo como objetivo observar os efeitos sobre as funções biológicas fundamentais do desenvolvimento ou sobrevivência dos organismos testados. Para fins de avaliação de qualidade de águas residuais tratadas, os testes de toxicidade baseiam-se na germinação de sementes. Estas sementes possuem uma sensibilidade razoável para a indicação qualitativa da presença de substâncias tóxicas inibidoras da germinação. Os ensaios incidiram sobre 3 diferentes águas: a água residual tratada antes de entrar na ZHC, etiquetada como água pré-tratamento; a mesma água depois de tratada na ZHC, etiquetada como água pós-tratamento; e ainda uma água comercial de elevada pureza para consumo humano, etiquetada como água de consumo, que servirá para comparação. As sementes bioindicadoras, em número de 20, são colocadas de forma alinhada e igualmente espaçadas numa caixa de Petri previamente preparada com um papel de filtro rápido e 4 ml de água a testar. Repete-se o procedimento num total de 6 caixas de Petri e ainda um controle negativo em que é usada água destilada. Depois de seladas com parafilme, as caixas de Petri são colocadas numa incubadora a 22 graus Celsius durante 120 horas. Este procedimento é repetido para as 3 águas em estudo. No decorrido do tempo de germinação do ensaio, as caixas retiram-se da incubadora e colocam-se na arca frigorífica para posterior contagem das germinações e medição da respectiva elongação. Considera-se como critério de germinação a aparição visível da radícula. A medição da elongação da germinação das sementes é feita com um peclis, craveiro ou paquímetro, esticando as sementes germinadas sobre uma folha de papel e medindo o comprimento total da germinação da radícula e do hipocótilo, anotando os valores medidos. A água que menos afeta a elongação da germinação é a água de consumo humano, como era esperado por ser isenta de toxicidade. Os resultados indicam que a água residual tratada que mais limita a elongação da germinação das sementes de latuca sativa é a água que sai da ZHC, ou seja, a água que foi etiquetada como pós-tratada. Os obtidos para a água residual tratada antes da residência na ZHC e depois da sua passagem pela ZHC não são esclarecedoras no que respeita a uma diferença de carga tóxica que provoque efeitos na germinação. Uma análise dos gráficos box-plot da figura 10, em que se apresenta o valor médio, os quartis superior e inferior e ainda as barras dos valores máximo e mínimo, revela que, apesar de os valores de elongação serem inferiores para a água pós-tratamento, na verdade existe grande sobreposição de resultados e uma grande variabilidade, em especial para os valores da elongação para a água pós-tratada, em que o coeficiente de variação é de 21,24%. Os resultados obtidos mostram que a carga tóxica da água residual tratada não varia significativamente antes e depois do tempo de residência na ZHC.
Os resultados obtidos indicam que a carga tóxica da água residual tratada não é suficiente para inibir a germinação nem para afetar de forma clara a elongação da germinação. Dado que se observa uma grande sobreposição entre os resultados obtidos nas medições das elongações produzidas nas sementes germinadas pela água pré-tratada e pela água pós-tratada, e ainda devido à elevada variabilidade dos resultados, é difícil discutir os resultados obtidos e tirar conclusões. Estas dificuldades podem ser contornadas através de um novo desenho de experiência em que se aumenta o número das repetições de cada ensaio, sendo esta a perspectiva para a continuação do trabalho aqui apresentado. Agradeço a todas as entidades descritas, aos meus colegas e ao meu orientador, Professor Manuel Rosa.